Olá, minha querida Geração Mais. Estamos aqui para mais uma videoaula e a tia Ana, juntamente com a tia Erineide, gostaria de saber como que vocês estão, que vocês possam falar como que foi a semana de vocês, como que está a família de vocês. E para a gente dar início, a gente vai falar com o nosso Papai do Céu. Vamos fechar os olhos e vamos falar com o nosso Deus. Querido Deus e eterno Pai, santo, santo é o Senhor, digno de toda honra, glórias e louvores. Pai, neste dia queremos colocar as nossas vidas nas Tuas mãos, pedindo assim Teu direcionamento sobre o nosso viver, sobre tudo que nós iremos fazer, Deus. Queremos colocar cada adolescente nas Tuas mãos, pedindo ao Senhor, que o Senhor guie, que o Senhor proteja de todo mal, Deus. Ser conosco, nos abençoe a cada dia. Essa oração que nós fazemos e esperamos as Tuas respostas no Teu tempo, Pai. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Então, nós iremos para mais uma aula e peço que vocês prestem bastante atenção. Se tiverem alguma dúvida, pode perguntar para mim, ok? Muito bem, meus amores. Nesse módulo, nós iremos ver qual é a visão bíblica da sexualidade. O que a Bíblia nos fala sobre sexualidade. E a lição de número 1, a primeira lição, tem por título Sexualidade. Que bicho é esse? Vocês já pararam para pensar o que é sexualidade? Se não, nós vamos descobrir juntos o que é sexualidade. E aí a tia faz a primeira pergunta para vocês. O que vem na mente de vocês quando alguém faz essa pergunta? Qual é o seu sexo que vem? Por exemplo, a tia Ana é menina, o pastor é menino, né? O que vem na nossa mente é isso, certo? Mas vocês já pararam para pensar sobre sexualidade? Se não, nós vamos descobrir juntos. Então, o que é sexualidade? Vamos descobrir? Então, sexualidade é tudo aquilo que somos capazes de sentir ou de pensar. Tudo aquilo que eu consigo sentir, tudo aquilo que eu consigo pensar é sexualidade. Tia, mas eu não entendi, foi nada. Nós vamos entender juntos, nós vamos descobrir juntos. Se você pensa que já sabe tudo sobre sexualidade, você está enganado. Ainda tem muitas coisas para você aprender, inclusive para a tia Ana também aprender, certo? Então, a Organização Mundial da Saúde definiu: a sexualidade humana forma parte integral da personalidade de cada um. É uma necessidade básica e um aspecto do ser humano que não pode ser separado de outros aspectos da vida. A sexualidade não é sinônimo de coito, não é sinônimo de ter relação sexual, não é isso. A sexualidade é muito mais que isso. É a energia que motiva a encontrar o amor, contato e intimidade, e se expressa na forma de sentir, nos movimentos das pessoas e como estas são tocadas. Então, como a pessoa toca, como ela é tocada. Então, a gente pode perceber que sexualidade envolve muitas coisas. E a sexualidade, ela influencia muito os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas ações, a interação e também influencia muito, mas muito mesmo, a nossa saúde física e a nossa saúde emocional. Por isso é muito importante a gente estudar sobre isso, estudar sobre sexualidade, para a gente estar por dentro de tudo, certo? Então, tudo que nós sentimos, tudo que nós vivemos, acontece no nosso corpo, não é mesmo? Ou será que acontece nessa parede? Não. Tudo isso acontece no nosso corpo. Portanto, não é possível separar a sexualidade do nosso corpo. Tudo é conectado, tudo é junto, certo? E nós precisamos administrar de uma forma sábia tudo que nós pensamos, tudo que nós sentimos. Certo, meninos e meninas? Então, tia,
A senhora já falou, mas vamos ver quais são as características, porque eu não sei, tia. Então, nós vamos descobrir juntos quais são as características da sexualidade. O que a sexualidade traz para as nossas vidas, o que ela produz em nossas vidas. Então, vamos lá. A sexualidade, ela produz hormônios. Como assim, tia? Porque quando você é criança, você tem determinado hormônio. Quando você se torna adolescente, outros hormônios vão chegando ao seu corpo. Por quê? Porque acontece o que está lá embaixo. Acontece mudanças. Acontecem mudanças no nosso corpo. E essas mudanças produzem esses hormônios. E junto com tudo isso vem os nossos pensamentos. Nós começamos a pensar diferente. Ou será que você pensa como uma criança de 2 anos? Não, você pensa totalmente diferente. E por conta desse pensamento, por conta desses hormônios diferentes, você começa a sentir algo também muito diferente do antes, do que você sentia antes. Então, a nossa sexualidade influencia no geral no nosso corpo. Então, aparecem novos sentimentos e aí vem as novas descobertas no nosso corpo. Que vocês já sabem, né? Que as meninas começam a ver o corpinho modificando, os meninos começam a modificar o corpo também, a voz fica diferente. E tudo isso por conta da nossa sexualidade, né? As meninas começam a aumentar os seios, começam a nascer os pelinhos, e os meninos começam a encrostar a voz, começam a sair os pelinhos também, né? Que já estão se tornando adolescentes, e mais pra frente serão homens e mulheres feitos, né? E aí, tudo isso acontece o quê? A percepção de tais mudanças. Você começa a ver que tem algo diferente, que tem algo mudando no seu corpinho, certo? Então, tudo isso acontece com vocês, adolescentes. Aconteceu com a tia Ana e continuará acontecendo, porque mais pra frente vai vir outra fase na minha vida. Mas deixa eu dizer algo pra você. Se você está se identificando com tudo isso que a tia Ana já falou a vocês, meus queridos, eu tenho algo a dizer. Você não é único. Você não é o único que está vendo essas transformações, que está vivenciando, que está notando todas essas mudanças na sua vida. Todos nós passamos por isso. Mas Deus nos fez assim, dotados de sexualidade. Então, Deus, quando Ele nos criou, Ele sabia direitinho tudo o que estava fazendo. E tudo isso que Deus fez nas nossas vidas é maravilhoso. Então não se preocupe, você vai passar por isso e vai tirar de letra, se você tiver a sabedoria vindo dos altos céus. E para você ter a sabedoria, você precisa buscar a Deus. Prestem atenção no que a tia Irineide vai falar, e você vai aprender um pouquinho mais como ter essa sabedoria, como lidar de forma sábia, baseado na Bíblia, como lidar com a sexualidade de vocês. Ok, meus amores? Então prestem bastante atenção. Então, meninos e meninas, a tia Ana Cristina falou sobre algumas mudanças que acontecem no nosso corpo quando nós estamos saindo da fase da infância para a fase da adolescência, né? E nós vamos continuar, né, vendo como que nós podemos agir diante dessas transformações, dessas mudanças que acontecem no nosso corpo. Então, é importante nós sabermos que nós sempre sentimos prazer na vida. E nós sentimos esse prazer porque antes de a gente conhecer alguém, para querer namorar, para querer se casar, nós passamos por algumas experiências, nós sentimos algumas sensações na nossa vida. Nós sentimos prazer ao tomarmos um sorvete. Nós sentimos prazer quando temos um animalzinho de estimação, quando ganhamos um animal de estimação. Sentimos prazer quando recebemos um presente. Quem não sente prazer quando ganha um presente? Sentimos prazer quando estamos com os nossos familiares, com a nossa família, todo mundo juntos.
E essa sensação de prazer, ela acontece desde que a gente começa a nos descobrir. Como a tia Ana Cristina falou, né? Com essas mudanças vêm as descobertas. E quando a gente começa a se descobrir, a gente começa a ter essas sensações de prazer. O que nós precisamos aprender é como que nós devemos lidar com tudo isso. Como que nós podemos lidar? O que a Bíblia fala a respeito disso, tudo que está acontecendo com a gente. Como que nós devemos guardar o tempo certo para cada coisa na nossa vida, o tempo certo para nos relacionarmos, o tempo certo para tomar as decisões na nossa vida. Então, nós vamos ver, de acordo com a palavra do Senhor, como que nós devemos lidar com tais coisas, né? E muitas vezes o difícil é saber qual é a melhor escolha, né? O que caminho seguir, que atitude tomar diante de tais situações, desse turbilhão de pensamentos, de sentimentos que surgem com a adolescência. Todos os dias a mídia, ela tenta mudar o conceito do que a Bíblia traz acerca de sexualidade, né? Todos os dias a mídia, ela nos apresentam coisas que às vezes está nos impondo a seguir o mesmo modelo que eles seguem, a mesma conduta, né? A mídia vai trazer a banalização do sexo, ou seja, o sexo livre, que tudo é permitido, que tudo pode. Ele vai trazer informações sobre a virgindade, que a virgindade é coisa do passado, de que não tem mais essa de esperar para ter a primeira relação sexual somente depois do casamento. Isso tudo a mídia, ela nos impõe através disso aí que vocês estão vendo na tela, do Facebook, do WhatsApp, do Instagram, do YouTube e várias outras mídias que temos aí disponíveis. Então essas mídias, elas de certa maneira, elas influenciam acerca das escolhas da nossa sexualidade. Elas vêm para tentar deturpar aquilo que a palavra diz. Por isso nós temos que prestar bastante atenção no que a Bíblia diz acerca disso, acerca da sexualidade. Nós precisamos aprender quais são os caminhos saudáveis e seguros para que possamos vivenciar a sexualidade segundo o Senhor nos concedeu. A criação de Deus, gente, ela é perfeita. Tudo que Deus faz é perfeito. Tudo que Ele faz é perfeito. Mas, infelizmente, o pecado que nos rodeia, ele veio perverter a beleza da sexualidade criada por Deus. Deus, em sua palavra, ele manda que nós guardemos o nosso corpo. Mais na frente nós vamos ver esse versículo. Ele manda que nós guardemos o nosso corpo para que a gente possa esperar o tempo certo para determinadas coisas na nossa vida. Mas o pecado, através das mídias, ele vem tentar influenciar, né, aquele conceito que a Bíblia traz acerca dessa sexualidade, acerca que nós devemos guardar o nosso corpo para o momento certo, esperar o tempo certo para nos relacionar com as pessoas. E eu direciono isso principalmente a vocês, mocinhas, a vocês, rapazes, que já tem aí o seu namorado, a sua namorada, para que você aprenda, através da Bíblia, do que nós estamos falando hoje, o tempo certo para você se relacionar. Que você aprenda a guardar o seu corpo, para que você não venha se entregar a qualquer pessoa, para que depois você não venha se arrepender das suas atitudes mal tomadas. Certo? Então, nós vamos ver o que a Bíblia diz acerca da nossa sexualidade. Temos aqui o versículo que está em 1 Coríntios 6, versículo 19 e 20, que diz: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo.
1 Coríntios 6, 19 e 20. Então, esse versículo, ele nos mostra como que nós devemos fazer com o nosso corpo, como que nós devemos cuidar do nosso corpo. Ele nos mostra que o nosso corpo, ele é santuário do Espírito Santo de Deus. Então, quando o Espírito Santo ele habita em nós, o nosso corpo ele é o santuário dele, é a casa dele, é a morada dele. Portanto, nós devemos nos comportar como se o nosso corpo não fosse nosso, mas sim de Deus, do Espírito Santo de Deus. Ele continua falando no versículo 20 que nós fomos comprados por alto preço. Então, vocês sabem o que significa esse alto preço a qual nós fomos comprados? Esse alto preço significa o sacrifício de Jesus. Aquilo que Jesus passou por nós, todo aquele sacrifício que vocês já conhecem, né? A morte de cruz, tudo isso foi por nós, foi um alto preço que o Senhor Jesus comprou por nós. Portanto, nós devemos glorificar a Deus com o nosso próprio corpo. Esse glorificar a Deus é não sair aí nos entregando para qualquer pessoa. É nós entendermos e sabermos esperar o tempo certo para termos a nossa primeira relação sexual, para nos relacionarmos com as pessoas certas. Então, você, querido adolescente, precisa entender dessa necessidade de você guardar o seu corpo, guardar a sua sexualidade para o tempo certo, para o momento certo. Às vezes você pode dizer, tia, mas isso aí é coisa do passado, porque é isso que a mídia ela vem nos mostrar, que a virgindade é coisa do passado. Mas nós estamos nos baseando no que diz a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor, ela nunca é velha. Ela é sempre nova. Ela é viva. Ela nunca morre e ela nunca passa. Então, a palavra do Senhor, ela nos orienta a isso, a guardarmos o nosso corpo, a esperarmos o tempo certo para determinadas coisas na nossa vida. A sexualidade, ela faz parte da natureza humana. Isso aí a gente viu lá quando a tia Ana Cristina estava falando. E agora, mais uma vez, nós vamos reforçar que a sexualidade, ela faz parte da natureza humana. Ela é essencial na vida humana, né? E Deus nos fez assim, com essa sexualidade. Ele nos fez homem e mulher. Cada um de nós com suas características próprias, que no devido tempo desenvolve-se para que no tempo oportuno possam estar preparadas para vivenciar aquilo que o Senhor projetou para nós. Então, mais uma vez, há um tempo oportuno, há um tempo certo para vivenciarmos essa sexualidade que Deus reservou para nós. Então, o desejo do meu coração, do coração da tia Ana Cristina e de todos nós que fazemos o Projeto Crescer é que você aprenda a tomar decisões sábias para a sua vida, que você aprenda a esperar o tempo certo para tudo na sua vida, principalmente em relação à sua sexualidade. Então, que Deus abençoe a sua vida, abra o seu pensamento, seu entendimento para compreender a palavra do Senhor e estar assim tomando decisões corretas. Antes da gente orar para finalizar, eu queria deixar um desafio para você. E esse desafio é a nossa atividade da semana. Nós vimos aqui o versículo de 1 Coríntios 6, 19 e 20. Então, eu desafio a vocês a estarem decorando o versículo 20. Não é os dois, somente o 20. Você vai decorar o versículo 20 e vai estar gravando um pequeno vídeo e mandando no nosso grupo do WhatsApp. Essa é a nossa atividade da semana. Eu espero que vocês estejam desenvolvendo essa atividade com êxito. Eu vou estar cobrando no grupo para que você esteja gravando essa palavra tanto na sua mente como no seu coração. E para que você, quando você estiver prestes a cair num vacilo, você venha se lembrar do que a palavra do Senhor diz. Então, é essa a nossa atividade, é esse o desafio que eu tenho para vocês, para que você esteja decorando o versículo de 1 Coríntios 20. Certo? Então, eu vou estar orando agora
para a gente estar finalizando a nossa aula de hoje. Senhor, abençoe cada adolescente que está assistindo essa aula, que o Senhor Deus abra o entendimento de cada um, dê sabedoria, dê entendimento, para que eles venham compreender o tempo certo para cada coisa na sua vida. Em nome de Jesus, abençoe cada um deles juntamente com a sua família. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Beijos, fiquem com Deus e até a próxima aula.